A minha próxima convidada estava grávida quando descobriu que tinha de ser operada ao coração. E foi obrigada a optar entre a vida dela e a da filha. Apesar de todos os receios, a filha de Elizabeth nasceu saudável, mas depois do parto, Elizabeth enfrentou uma depressão que quase destruiu a vida dela. Ela está hoje aqui comigo, a Elizabeth, e a Mariana também, a sua filha. Boa tarde às duas. Olá, Elizabeth, isto é a sua filha está ótima aí ao seu lado. Não sei se muitas vezes quando olha para ela se lembra do início atribulado da vida dela. Lembra-se? Normalmente é quase todos os dias eu me lembro, porque a gente ficamos com problemas físicos, principalmente na parte do peito onde fui aberta, e quase todos os dias quando me visto é obrigada a recordar sempre. Sim, normalmente todos os dias. Isto já aconteceu há 17 anos, nós temos visto uma grande evolução da medicina, mas nessa altura chegar ao médico e dizerem-lhe está com um problema, vai ter que ser operada. Estava com quantos meses de gravidez, Elizabeth? Estava com 22 semanas. 22 semanas, portanto mais do que 5 meses. Ficou em pânico? Fiquei porque não estava à espera, o diagnóstico que eles me fizeram, não estava nada à espera que eles me fossem dizer que ele tinha que ser operado ao coração. Nunca ninguém lhe tinha dito que tinha problemas cardíacos? Não. Nada? Nem nunca tinha suspeitado? Não. Então o que é que começou a sentir? Começou a se sentir desconfortável, cansada? Sim, logo assim, passado umas semanas de saber que estava grávida, comecei a ficar com muita falta de ar. Daí depois até ir ao obstetra. Durante desses meses, depois comecei... Só que Mas queixou-se disso ao médico? Eu logo no início, não. No início eu pensei que fosse normal, nem todas as gravidezes são iguais, não é? Às vezes a gente... Eu pensava que era da gravidez, andava mais Elizabeth cansada, já tinha um filho, portanto, já tinha passado por uma gravidez e achou bom, esta gravidez é diferente da outra, não ficou logo muito preocupada, mas o seu cansaço passou a ser uma coisa que qualquer esforçozinho que fizesse era evidente. Era horrível. Era horrível mesmo? Era mesmo horrível. Quando foi já nas 19 semanas, mais ou menos, eu morava no segundo andar e quando eu ia subir as escadas do prédio, cheguei ao primeiro andar e tive que parar porque já não aguentava, tinha a sensação que ia desmaiar mesmo. Depois continuei a subir até ao segundo andar e cheguei lá acima mesmo super aflita. Depois o meu marido, por acaso, até me teve a contar as pulsações e estava com 160 pulsações. Mas primeiro, quando se queixou ao médico desse cansaço, não lhe foi dito nada sobre problemas do coração, até lhe chegaram a receitar calmantes. Sim, logo no início, quando foi nas primeiras semanas que eu comecei a sentir, disse ao médico de clínica geral, portanto foi antes de eu ir ao obstetra. Ele achou que era ansiedade? Ele achava que era ansiedade, porque eu, pronto, sempre fui dada um bocado nervosa. E sempre fui dada um bocadinho para a ansiedade. E ele dizia, isso não é nada, isso é ansiedade que se passa, igual estás grávida e não sei o quê. E eu, por acaso, ia começar a tomar aqueles calmantes, porque eu já com a falta de ar já era tanta que eu ia começar a tomar. Só que a minha vizinha depois é que me disse, Elizabeth, não tomes os medicamentos, até ir ao obstetra. E depois logo... Só que eu, cada vez que eu ia ao obstetra, nunca lhe falava no cansaço, porque o meu problema depois começou foi a falta de apetite. Portanto, era uma grávida que em vez de ganhar peso, perdia peso. Isso preocupava quem estava à sua volta a ver isso? Sim, porque eu quando era de manhã que queria tomar o pequeno almoço, não me apetecia nada. Eu cheguei a ir de propósito à pastelaria e à mercearia, corria a obrigar-se a ver o que é que me apetecia, o que é que me chamava a atenção para ver se conseguia comer alguma coisa e... Portanto, andou ali durante um tempo sem perceber que estava com um problema no coração. Quando isso é detectado, o médico ficou alarmado e mandou-a ser operada e teve mesmo de ser. Como é que uma grávida mãe de uma
menino com que idade é que ele tinha? 6 anos O já? Fábio tinha 6 anos. Como é que foi a sua reação a esta notícia? Naquela altura foi tudo muito rápido, sabe, Conceição? Foi a notícia, depois de saber que tinha... Porque eu também logo no início, quando o médico me disse que eu tinha que ser operado ao coração, também ele não me disse logo que eu corria risco de vida. Só soube isso quando? Só soube isso quando estava depois já no hospital, já mesmo para ser operada, quando tive de assinar o tal termo de responsabilidade. Pediram-lhe para assinar um termo de responsabilidade. O que é que dizia esse termo de responsabilidade? Porque no caso de alguma coisa correr mal durante a operação, quem é que eles queriam que salvasse? Ou eu ou ela. E isso aí é... Eu não consegui encontrar a palavra certa para pôr nos termos de fazer naquela escolha, de eu ter que fazer aquela escolha. Mas eu pedi, pronto, que eu tinha o Fábio que tinha 6 anos, eu pedi que se pudessem que me salvassem a mim, mas eu ao mesmo tempo... Pensava nele? Estava a condenar lá ela também. Portanto, foi uma decisão muito difícil. Foi. E que não a deixou bem, mesmo depois de tomar a decisão, não ficou mesmo satisfeita como correu com tudo bem, mas se tivesse acontecido alguma coisa, eu acho que me ia sentir culpada para o resto da vida, porque eu, sem querer... Mas o seu marido apoiou-a? Sim, ele também não tinha outra maneira de... Aconteceu tudo muito rápido, foi tudo muito rápido, nós não tivemos tempo de assimilar as coisas, não tivemos tempo de pensar o que é que nos estava a acontecer, eu pensava que era um sonho. A Elizabeth diz que se recorda de quando entrou no bloco operatório, de sentir o olhar das pessoas com alguma pena. Foi. No momento em que devia estar feliz, porque ia ter uma outra filha, não foi isso que aconteceu. Mariana, esta história, tu já ouviste esta história? Já, várias vezes. E faz-te um bocadinho de confusão a mãe dizer: eu quando tive que optar, optei por mim e não ter optado por ti? Porque é normal, se fosse eu também faria o mesmo. Já pensaste se alguma Já. vez te acontecesse isso? Já, muitas vezes. Porque percebeste que a preocupação da mãe era o teu irmão. Olha, já agora sobre o teu irmão, vocês dão-se bem ou são cão e gato? Às vezes. Só para perceber, porque só para perceber como é que a Mariana, eu não sei se ela tem sido muito mimada e muito protegida no crescimento dela, mas sei que depois da operação correu tudo bem, mas foi uma gravidez de risco, portanto teve de ficar sossegada até ao final da gravidez e a Elizabeth, mesmo depois, o que diz é que nem teve quase tempo para pensar no que lhe estava a acontecer, mas depois foi muito complicado ter esta filha, lidar com ela. A Elizabeth ficou muito afetada com isto tudo. Psicologicamente fiquei muito afetada, porque, como há bocadinho disse, as coisas decorreram tudo muito rápido, não tive tempo de pensar no... Depois quando ela nasceu, quando a gente depois está em casa, depois de tudo me contarem, depois da possibilidade de eu ter morrido, ou dela morrer, foi muito... Para a minha cabeça foi muita confusão. E depois eu pensava de coisas que eu fiz, de tanto esforço que eu às vezes fazia sem saber o que tinha. E depois de vir a saber que daqueles pequenos esforços que eu fazia, que podia um dia cair para o lado e pronto, e acabar tudo. Aquilo depois vem aquela parte da revolta, e eu não consegui lidar com isso. A minha preocupação depois da operação... Teve uma depressão complicada. Foi. Porque depois da operação até depois ela nascer, foi uma pressão muito grande. Foi uma pressão muito grande porque nós nunca sabíamos. Está bem que eu tive o apoio da minha família, tive o apoio de muita gente, realmente, porque foi um caso que nunca se tinha ouvido falar. E
E depois eu não conseguia lidar depois de... Foram muitas emoções. Foi, muitas tudo emoções. muito, foi. Até mesmo depois da operação foi preciso ouvir o coraçãozinho da Exatamente. Mariana, não é? Isso, Portanto, a Elizabeth tem a noção sim. disso, não é? Portanto, Que é, eu ia veja lá se acende. Portanto, de 3 em 3 semanas, depois começou de 15 em 15 dias, eu ia, portanto, ao hospital, quando foi no Hospital de Santa Maria, para ver como é que ela estava. Até depois ela nascer foi uma pressão muito grande, porque eu nunca imaginei. Ao ponto, a Elizabeth, de ter tentado acabar com a sua vida. Foi porque eu não conseguia, eu não conseguia lidar com o problema, não conseguia, depois era... Não conseguia estar bem. Não conseguia estar bem porque depois sentia muita culpa se lhe acontecesse alguma coisa. Eu às vezes olhava para ela quando ela estava a dormir e punha-me a pensar se alguma coisa tivesse corrido mal, que ela não estava ali. Depois pensava muito no tal termo de responsabilidade que assinei, que eu... Portanto, é uma coisa que sentiu-se mal consigo próprio, mesmo depois das coisas terem corrido bem, porque para os outros às vezes é difícil perceber, porque as outras pessoas à sua volta não estranhavam. Acha que compreendiam o que se estava a passar consigo? Sim, as pessoas compreendiam, só que quem está deste lado e quem sofre as coisas... as pessoas não sabem aquilo que a gente sofre. Não é fácil as pessoas chegarem ao pé de mim e dizerem: olha, está tudo bem, a tua filha está cá, tu também estás cá, correu tudo muito bem. Só que eu, para mim, acho que eu não me sentia bem, não estava bem. E houve um dia em que se sentiu mesmo ao ponto de achar que a sua vida não valia a pena. E a Elizabeth diz que foi a sua filha que a salvou. O que é que aconteceu nesse dia? E quando comecei a entrar na depressão, sentia mesmo uma depressão profunda mesmo. Eu cheguei mesmo ao fundo do poço. E naquele dia, não sei, o que é que me passou pela cabeça. Pensei que não dava cá a fazer nada, que, não sei, a pessoa quando é naquela altura não consegue... O que é que se deve fazer, Elizabeth? O que é que se deve... E então, naquele dia, não sei se eu andava mais nervosa, não sei o que é que me aconteceu. E ia-me mandar da janela. Andava no 2º andar. E isso não aconteceu porquê? E depois não aconteceu porque foi ela novamente. Que ela já engatinhava, eu estava sozinha em casa com ela e ela depois apareceu-me na cozinha de gatas a chamar por mim. E eu estava já com uma perna... A sua filha acabou por salvar-lhe a vida duas vezes. Porque o seu problema cardíaco, que os médicos disseram, se não tivesse ido tratar dele por causa de estar grávida e se sentir mal, se calhar tinha deixado andar e não tinha sobrevivido. E depois, quando ela era pequenina, num dia desses de desespero muito, muito difíceis. A Elizabeth é orgulhosa dos seus filhos? Estou, sim, muito orgulhosa e pronto, embora que eu ainda de vez em quando tenho... Acha que ainda ficaram marcas dessa altura? Ficaram porque só de ouvir o meu filho tem 24 anos, agora... E só deu às vezes ouvir ele dizer que se lembra que foi o abraço mais forte que eu lhe dei até hoje, que ele se lembra. Foi de quando eu me despedi dele lá no hospital, porque não sabia se eu voltava a ver. E só há de uns poucos anos para cá é que eu comecei, porque as pessoas começavam a me incentivar e diziam-me que eu não devia ter vergonha, nem devia ter problemas com... Depois eu começava a ter muitos problemas por causa da cicatriz aqui no peito e não sei o quê. Todas as pessoas me diziam: tu tens de sentir orgulhosa e sentiste que és uma boa mãe, porque tu vencestes, que sofreste aquilo que sofreste, mas vencestes e estás cá viva, está a tua filha, que é super saudável. E o meu filho também se sente orgulhoso também da mãe que tem. Pronto, isso ainda é o que me faz, mas mesmo assim ficam sempre muitas marcas. Tu consegues perceber a mãe, Mariana?
Sim. Quando ela está bem, porque vocês estão bem, porque são as pessoas mais importantes para Claro. ela, mas fica aquilo, tu tens 17 anos, nunca passaste por estas coisas, como é que tu vês isto? Consegues perceber? Mais ou menos. Acho que só quem está mesmo a sofrer, acho que só essa pessoa é que sabe. Mas acho que é bastante difícil. Portanto, tens respeito Muito, pela mãe. muito. O facto de ela até demonstrar as fragilidades que Uhum. ela teve como mãe, tu compreendes isso e apoias a mãe. Claro. Elizabeth, de facto já foi há 17 anos, mas é extraordinário estas possibilidades, não é? Porque tempos antes seria impossível a sua filha nascer saudável, com uma gravidez controlada, é certo, mas com uma operação tão delicada que estava a intoxicá-la, não é? O seu coração não estava a funcionar e foi possível ela estar aqui linda e maravilhosa. Sim, isso aí também agradeço muito naquela altura os médicos realmente. Porque eu fui a primeira operação que eles fizeram de uma mulher grávida. E eu era uma miúda que tinha 29 anos, era uma miúda. E eu lembro-me deles dizerem que não vamos deixar morrer esta miúda porque eles também não sabiam o que é que iam encontrar. Era a primeira correu vez. Tudo muito bem. Mas, e sendo a graças a primeira Deus, vez, foi ótimo ter corrido Foi desta muito bom e maneira. eu agradeço imenso ao Hospital de Santa Maria, porque realmente foi um hospital a quem eu devo a minha vida e a vida da minha filha, né? Porque eles também foram super. Muito obrigada por terem estado aqui as duas a partilhar este início de vida da Mariana atribulado, mas que não impediu que ela estivesse hoje aqui com um belíssimo sorriso e com os miminhos para a mãe. Uma salva de palmas para as nossas convidadas.